Digital sem dó. Aí vocês vão me perguntar, que é isso? Você tá louca? Você tá aparecendo aí fazendo um podcast. É isso mesmo, galera. Tem aqui o Miguel com a gente, a Lívia, com a gente é comigo, né? E aí o Miguel colocou a gente assim, vamos sair da zona de conforto? Vamos começar? E é verdade, a gente tá aqui pra isso. A gente sempre fala pros nossos clientes, tem que aparecer social media, orgânico, vamos lá, coloca a sua cara pra bater, e a gente tá sempre por trás das câmeras, a gente tá fazendo a estratégia, roteirizando, e a gente não coloca o nosso, né? A gente não fala da gente, do nosso trabalho, das pautas que rolam na agência, de coisas interessantíssimas, e aí a gente falou, vamos começar? Então a gente tá aqui hoje pra isso, né? Eu acho que além da gente não colocar a nossa cara pessoal, a gente tem o famoso Casa de Ferreiro Espeto de Pau, né? Não só que a gente não coloca a nossa imagem pessoal, mas a gente não coloca a agência como cliente dentro da agência. Então, os nossos projetos de falar, de ir atrás, de modernizar nossa própria comunicação, acaba ficando para depois dos clientes, né? E eu vejo que assim, o propósito digital sem dó pode ser bem amplo. Primeiro começar com esse desafio, que eu acho que é com nós mesmos, né? De mostrar que é possível, qualquer pessoa pode se comunicar, pode entrar, e que muitas às vezes pensam assim, não, tem muita gente fazendo isso. Cara, não é nem 1%. E acho que esse desafio que a gente se coloca é para começar a mostrar realmente para as pessoas que é possível, para os clientes que é possível, né? Ou aquele que às vezes está, o que eu vou fazer da minha vida? É colocar a cara e se apresentar, né? Então eu vejo que o digital sem dó, com esse nome que ficou interessante, né? Ficou provocativo. A gente também pode estar abordando muitas questões aqui na mesa, né? E se tiver, sugestões, né? Críticas. Sugestões, ideias, críticas, vocês estão loucos. Deixa nos comentários. Eu tava brincando com o Miguel e com a Lívia, eu falei, gente, nós estamos ao vivo, 250 mil pessoas com a gente. Mentira, não tem ninguém, a gente tá fazendo gravado, porque eu não sou nem louca. Mas assim, eu acho que quando você falou pra gente do Digital Sem Dó, a primeira vez, bugando aqui já, né? Começamos bugando. Quando você falou do Digital Sem Dó pela primeira vez, a gente conseguiu ser palpável para nós. Não foi uma coisa que a gente de cara falou, não, como assim? A gente sabia, no fundo a gente sabia que a gente precisava sair da zona de conforto. Porque a gente faz isso com todo mundo. A gente treina as pessoas e a gente fala assim para eles, nossa, viu como você começou duro, engessado, e como você tá bom agora? E a gente fica por trás disso tudo. E a verdade a gente tem muito assunto legal para tratar aqui. Inclusive a gente quer deixar isso como pauta para todo mundo dar ideia, porque uma das sugestões que a gente teve e que rolou aqui entre a galera vamos trazer cases ou vamos trazer projetos que talvez estejam engavetados de alguém e vamos trazer para poder ser discutido aqui. Eu acho isso do caralho, porque às vezes a pessoa quer, a gente não precisa falar nome, mas a pessoa quer saber o que um ou outro acha e não tem essa oportunidade, né? Tipo assim, manda aí, o que é? Quer que a gente... A ideia é falar, tá bom, tá ruim, que caminho você tem que seguir, né? Vai ficar como dica aberta, grátis, né? Vai ser grátis. Totalmente grátis. Tem uma outra coisa muito legal que a gente pode também falar, sem citar nomes e tudo mais, é falar de cases que aconteceram com a gente mesmo. Sim. Recentemente a gente passou por um acontecimento muito bacana que tirou a gente da zona de conforto em todos os sentidos e que pode ser pauta, pode ser assunto e que eu acho que você pode puxar esse. Porque é super legal como experiência nossa, que muita gente deve passar por isso, e isso fez a gente se movimentar, né? É isso que você falou, quando o Miguel falou do Digital Sem Dó, você fala, a gente não pensou duas vezes, tudo, às vezes é até pelo momento, né? Então é isso, você tá ali, a coisa tá andando, a roda tá andando, de repente você precisa tomar um tropeço, vai falar, não, vamos olhar para nós de novo, vamos voltar, como que isso pode ser, né? É isso, a gente voltou a falar da diferença de aparecer como empresa, ou aparecer como pessoa, ou a nossa cara. Como que a Thaís, a Lívia, o Miguel, o Adriano vendem muito mais do que uma empresa, como um nome, né?
E isso vale para todos os negócios. Até porque, na verdade, vem da premissa, né, que pessoas querem conversar com pessoas, né? Então, tá meio um pouco em choque isso, né, hoje em dia, né? E é por isso... A relação é com pessoas. Exatamente, porque no final das contas você está comprando de pessoas. A não sei que você tenha um parâmetro ali do e-commerce que realmente você não quer falar com ninguém, já quero comprar, quer entrega na minha casa, uma grande parte, né? Seja uma cabeleireiro, tem muita coisa que tudo bem, mais para frente pode ser que a geração não queira se relacionar, né? Uhum. Mas hoje é bem isso, a questão orgânica, pessoas querendo falar com pessoas, né? Eu vou fazer até um parênteses sobre isso. Esses dias eu e a Adriana, a gente estava no carro e a gente falou do boom que teve do metaverso e que aí depois deu uma sumida, uma esfriada. E aí, essa esfriada, a gente começou a discutir sobre isso. O que aconteceu para ter essa esfriada? Eu não sei. A minha teoria é: a pandemia trouxe para nós um distanciamento e o brasileiro, falando por mim, tem muito o costume e gosta muito dessa proximidade, de falar com pessoas, de ver pessoas, esse tete a tete. Eu acho o metaverso totalmente contra isso. Você começa a ser, não é mais pessoas com pessoas e tudo mais. E aí a gente rolou essa teoria de que, não, eu acho que talvez ele deu uma estacionada ali por isso. Sabe, eu vejo pelos nossos clientes, pelos nossos relacionamentos de dia a dia com os nossos clientes, de falar ao telefone, de mandar mensagem, de fazer reuniões presenciais, que é muito válido e é muito positivo e as pessoas valorizam muito isso. Eu acho que o metaverso, ele é... Sim, tem pelo menos eu também fui pesquisar bastante para entender se isso era uma realidade agora, até porque quando aconteceu esse boom de se falar, que isso acontece até com a questão do investimento da Meta, né, como companhia, e que ela começou a colocar quase muita parte dos recursos dela nesse projeto. Como teoria ainda, né? Porque isso, porém me recordou... Na prática mesmo. O que acontece? Aí você vai falar o seguinte, qual foi o entrave? O entrave é que não tem condições do projeto em si, até porque a Adobe está vindo, montando, sabe, cenários e etc. Mas quando você vai falar com a Intel, que é dos processadores, quando você vai falar dessa parte de hardware, todos eles, ou a parte de placas gráficas, dizem que antes de 2030 não tem como subir isso para a nuvem. Em máquinas, beleza. Porém, me chamou a atenção de falar, cara, isso vai acontecer ou não vai, né? Mas eu me lembro lá atrás eu poderia dizer 7 a 10 anos, que se falava que teria mídia nos videogames. E aquilo para muitas pessoas, imagina, como que isso vai acontecer e tal. Então, hoje você entrar num jogo de videogame de futebol, o mesmo letreiro que você vê numa televisão assiste, está acontecendo as mídias ali. E elas mudam. Uhum, então, assim, foi quebrando essa barreira. Aí a gente está falando de gerações. Por exemplo, o meu filho hoje está aí com seus 16 anos, ele não foi aquela criança que fica no YouTube lá assistindo, né? Mas foi por pequeno tempo que não aconteceu isso. As crianças de hoje já estão se aproximando ali. Então, essas relações humanas elas vão pegar realmente nesse metaverso para essa geração, não a gente. Para a gente vai ser assim o que hoje, talvez para uma pessoa de seus 70 anos, é um absurdo não ter uma agência do banco para eu pagar minhas contas, não é? Sim. Então, quando a gente vai olhar esse balanço e a gente se olha, ou se a gente falar de o carro que anda sozinho. Não, eu gosto de dirigir, eu quero pegar ali, né? Não, a gente vai ter que olhar as nossas crianças pequenininhas para saber se isso vai ser a realidade. E na parte de hardware, antes de 2030, parece que é bem unânime, não tem condições de entregar. E tem a internet, a 5G chegando agora. Então, mas eu acredito que sim. Existem filmes eu vejo, é muito voltado para isso, né? Um primeiro momento para o mundo do game ali. Isso. E aí, às vezes, a gente fala de mudança de geração, eu não penso nem, de nós para os nossos filhos ou para o seu ali, 16 anos. Eu acho que um pouco antes da gente aqui, uns 3, 4 anos, a galera de 30, 25... Você vai falar a minha idade mesmo? Não, tô falando um pouco menos. Tá. Um pouco menos, a gente tem ali de 31, 32. Mas o povo tá muito inserido no jogar online.
Talvez para nós não é este universo, não é comum. Mas tem muita gente nisso do jogar online, do fazer amizade com a galera e ficar ali horas e madrugada e tudo. E que não é uma coisa da galera muito mais nova. Mas vamos ver um exemplo de metaverso pra gente? Pelo menos do meu ponto de vista, né? Vou dar um exemplo bem legal assim. Inclusive, deixa eu ver. Ô mãe, beijo, te amo. Mas minha mãe, ela ensinou pra gente uma mania bem interessante. Não era uma mania, não. Era até um momento que pra gente hoje sente saudade. Que era mais ou menos isso. Minha mãe gosta muito de viaja e tal. E era assim, quase que um evento entre meus irmãos, dela chegar, né? Revelar as fotos, querer contar a viagem dela. E mostrava foto aqui, eu tive aqui e tal, vi isso, vivenciei isso e tal. E hoje? Não existe mais isso. Hoje você tá no grupo da família ali, praticamente tá todas as fotos, ao viaja, vivo, tá fazendo. Online, né? Exatamente. Tá agora. Então esse é o metaverso. Eu vi uma publicação esses dias que era assim, ó, a minha mãe tem 10 fotos minha do ano de 1992. Fala, beijo, mãe, te amo. Mãe, depois te amo. vai ficar feio. Minha mãe tinha bastante foto. Mas era isso, minha mãe tem 10 fotos minhas do ano de 92. Eu tenho 200 fotos do meu filho das 8 às 9 da manhã. E aí, ontem, aconteceu que faleceu uma amiga da família, né? A gente foi no velório, comentei com a Thaís. Eu tenho uma memória dela, que é uma foto de eu com ela tocando piano. E, tipo, essa foto pra mim é marcante. Eu nem sei mais onde tá essa foto. E aí, a gente fala isso de velocidade. Hoje, quantas fotos vão marcar a nossa infância? Eu tenho uma foto com o meu padrinho na moto dele. Aí hoje, quando eu vejo o Pedro na moto da minha irmã, a gente fala, nossa, eu tinha essa foto com o meu padrinho. Ele não vai, vão ser outras coisas. Não tem esse valor, né? Não vai ser isso, mas não tem alguma. Não, tem 78 de um dia que ele subiu na moto. Sim. Então, isso muda. E aí, quando a gente fala de geração, é outro comportamento, né? Sim. E essa questão, por exemplo, até voltando aqui para a nossa pegada mais aqui do marketing, da comunicação e publicidade, etc., essa mudança aconteceu também, não é? Eu acho que quando a gente está falando de colocar mídias, ou pagas ou não pagas, de você ter uma presença digital, né, da empresa, a gente fala, muitos não querem, né? Coloca essa questão. E também mudou ou aumentou? Sempre é uma pergunta que eu me faço, né? Será que as estratégias que eu utilizava há 2 décadas, hein? Elas mudaram mesmo ou elas trouxeram novas possibilidades e novas ferramentas? Então vamos falar em alicerce, não é? Se for subir uma casa, se o alicerce for forte, você pode fazer muito mais do que aquele que é fraco, né? E eu acho que esse comportamento, ele vem dessa experiência que a gente tem. Só que às vezes a gente não quer teimar para tentar seguir, correr atrás da tecnologia, né? Mas não. Às vezes quando você olha lá para trás e fala, nossa, eu aprendi assim, dava muito certo, mas eu estou fazendo. Não é? É o que a gente comentou do início, né? Da estratégia inicial, o beabá. Isso. Não é porque surgiram coisas novas que eu preciso deixar de fazer, igual a gente falou, fez a de curso de administração. Não é porque eu fiz ali o marketing, o RH, que o introdução à administração, os pensadores não fazem sentido. Exato. Não, porque eu uso tudo isso lá na frente. A mesma coisa no digital. Não é porque agora tem plataformas de lançamento que a persona deixou de existir. E eu vou mais a fundo até. A gente tem sentido muito isso, que é a questão da desvalorização de mídia off. Sim. E não uma união, né? Do que a gente acredita ser importante como base, né? Uma dando força para a outra. A gente tem visto isso acontecer muito, né? Muito. Nos nossos clientes. Não, eu não vou mais fazer TV, eu não vou mais fazer rádio, eu vou fazer só Facebook. Isso me preocupa muito. Não, mas assim, ó, até a gente estava conversando, a gente vem conversando muito sobre isso mesmo, né? Internamente aqui, quando vai até querer propor para o cliente, cliente ele vai, né? O cliente, uma empresa tal, ele vai se negar. Porém, eu fiquei pensando bastante sobre a respeito disso, só que talvez a sensação, novamente, do imediatismo. Por quê? Se você tiver uma reação na rede social, isso é interessante porque, pô,
trabalho com isso até antes, quando a gente falava do Social 2.0, que teria a devolutiva da informação, né? Antes você publicava o blog e acabou. Você não tinha opiniões ali ou reações. Então, imagina, eu tive um like, eu tive um comentário, eu tive um compartilhamento, legal, isso aí está acontecendo. Às vezes não vende, mas aí ele vai te cobrar pela venda. E se a gente volta a falar em funil, vamos falar lá em cima no funil, né? Para começar, a gente está falando de reconhecimento e a maior quantidade de pessoas para você começar a fazer uma separação de público. Isso não é bem televisão? Isso ainda não é também rádio de uma grande audiência que você está ali e você vai criar alguns gatilhos para trazer? Então ele não morreu, mas é isso. Em peças impressas. Às vezes eu me questiono na revista, né? Revista ou jornal. Saudades. Só que então, você entrou, sei lá... Saudades. Então, mas de repente você está entrando ali num consultório ou num dentista para aguardar e antes você sentava ali e pegava, né, a revista. E hoje você pega o celular e aí você já vai dirigido naquilo que você quer. Mas começa a observar. Tem pessoas que estão guardando o celular e estão pegando a revista. Então ela continua lá. Pegando o livro impresso, né? Isso. O Kindle agora vai derrubar as livrarias. Eu acho sensacional, por exemplo, a rádio teve uma mudança muito bacana, né? Você tem mais entrevistas, você está pegando uma mais maneira não só comercial, né? Que tinha que atrapalhava a música. O cara ficar ali escutando. Eu acho que talvez também está não sei, as revistas pensaram um pouco, por exemplo, realidade aumentada. Da onde será que vai sair a mídia de realidade aumentada para acontecer? É das revistas. Sim. Poderia ser uma bela experiência bacana, né? A televisão, a gente que acompanha essa parte digital, ela teve no Brasil um travamento de não querer avançar, né? A gente tem uma força. E talvez ela pagou o preço de querer teimar e não sair na frente, né? Que a gente tinha os merchandising das novelas, etc. Agora, vamos imaginar 2 minutos. Já pensou, a Smart TV hoje aparece a roupa lá da atriz, tá, não sei o que, do lado, comprar na televisão? Olha que experiência interessante digital. Então não perde. Eu acho que os clientes eles não estão enxergando que uma coisa é tempo e você funil. E hoje o que é perceptível é a perda maior do cliente que ele deixa de trabalhar naquele público de maior audiência, que vai virar uma engrenagem numa conversão, mas não é somente para vender, mas para ganhar longevidade. E eu acredito, por exemplo, que ninguém abre uma empresa para fechar daqui a 1 ano, né? Ou 5 anos. Ele vai querer ver que funciona, com estratégia, etc. Então eu vejo nesse ponto, que eu acho que não. Você se recusar a certas coisas, talvez você tenha que olhar que lá atrás está a resposta de muitas de hoje. Né? A gente estava falando, né, do negócio de Kotler. Você se vai fazer um curso, poxa, será que Kotler tem alguém que consegue ter um embasamento melhor de marketing hoje? Uma pergunta. Sim. Ou que aquilo ali ficou ultrapassado? Aquilo não é usado hoje ainda? Eu continuo sempre que eu posso né? Vou dar aquela limpada em casa, você pega aquele livro que era uma facada, né? E aí você vai lá no início. Continua, até processo, cara. Cara, é o começo de tudo, sim, não é? Sim, e ali continua. E acho que o que você falou vem também do que a gente está falando do imediatismo, até de criação de campanha. Porque a gente fala da mídia off e tal, a mídia on acabou indo para conversão, só que a off acompanhou isso também. Então, a gente tinha ali grandes campanhas institucionais e não são nem só de marcas grandes. Você lembra dos mamíferos da Parmalat? Pô, todo mundo lembra. Mas até de marcas locais. Tipo, tinha jingles do telefone da loja, que todo mundo sabia o telefone da loja. Então, agora não tem mais. Not Center Notebook. Not Center Notebook. Mas a gente não tem mais isso e vai só para conversão. E isso da conversão do on, eu acho que partiu pro off. Você assiste hoje, mesmo na horário nobre, né? Você pega ali intervalo de novela, tem operação comercial. Operação comercial de todo mundo. Sim. Então, eu acho que um pouco da cabeça do on foi pro off no desespero da conversão.
Mas talvez é pelo imediatismo, porque ele tá vendo, né? Aquela brincadeira que a gente faz, quer deixar o cliente feliz, coloca um outdoor do lado da casa dele, que ele vai sair, ele tá vendo que a peça tá correta. Várias reuniões. Eu não assisto esse programa, não, mas você não é o público. Mas assim, digital sem dó é para pôr o dedo em feridas também, né? Tá, então, assim, por isso que eu puxei essa e puxo mais uma. Eu perdi o que eu ia falar. Vou falar do café, então, porque assim, vocês viram que o nosso podcast tem café na mesa. Eu esqueci que eu ia falar. Nossa, é mega importante. Eu ia puxar um assunto legal. Ah, lembrei. Não, sem cortes. Dedo na ferida. Eu falei do dedo na ferida. Eu queria falar um pouco da importância do envolvimento do cliente também quando a gente fala de digital. Eu quero falar um pouco de orgânico, de social media. Vamos falar? Quem é o social media? Essa é uma pergunta legal, né? É porque, pelo menos assim, a gente orienta o cliente a ter um profissional. Aí, normalmente, ele se baseia em preço. Esse preço, às vezes, ele encontra a molecada aí que está começando, que faz umas peças a um precinho bem camarada, justo, que ele vai olhar e falar, eu tô fazendo, né? Uhum. E, não. Agora vamos, talvez, trazer uma questão assim. O empresário, o vendedor, o dentista, ele sai para um evento, né? Ele sai para uma festa, num casamento, qualquer coisa, bateu a oportunidade de falar do que ele faz, acabou. Ele está falando. E isso tem alguma relação com o social? Que exatamente o que a gente está fazendo aqui, a gente está falando, né? Uhum. Do nosso negócio. Então, essa responsabilidade, eu acho que, assim, não ficou nítido. Até a gente ter uma novidade não, mas é uma coisa que vem aparecendo bastante nos índices, que são orgânico e social, né? No Analytics da vida, né? Acho que cortou lá. Toda hora sai. Eu não sei se é o Note que cai. Acho que é que ele dorme. Ele dorme, não tem o que fazer, né? Tem. Pode tirar o tempo de hibernar. Aproveitar para tossir. Então, eu acho assim... Como você tem a relação e ele entender que essa relação é digital, mas olha que legal, em vez de falar com 2, 3 com a cerveja na mão, tá, e falar, depois a gente conversa, cara, eu tô falando aqui, posso estar falando com 100 pessoas, posso estar falando com 1000 pessoas, né? E ele não quer fazer, ele não quer se expor. E sempre a gente vê o negócio, não, eu não vou participar da parte social porque eu não vou fazer dancinha. Ô, meu amigo, quem tá fazendo dancinha tá ganhando dinheiro, né? Nossa, verdade. Não é porque ele não é tom. Então essa discussão é legal, porque eu acho que a pessoa hoje... Eu ouvi um termo bem legal, que hoje o Instagram é o novo cartão de visita, ou é o cartão de visita digital, porque eu sou um cara que tem cartão de visita ainda, né? Tudo bem que a gente coloca um QR Code, a pessoa escaneia, se é de uma parte sustentável, você guarda, você não faz tanto papel. Mas eu acho muito legal, né? E eu acho que tem muito para evoluir nesse sentido. E de novo a gente fala, tem um monte de gente fazendo. Não tem. E eu acho que quando a gente fala de colocar, ele vem daquilo que a gente começou a falar. Talvez é tirar um pouco a marca da frente. A pessoa sabe lá a marca tal, mas sabe que tem uma pessoa ali, né? Uhum. Então, às vezes, explorar o orgânico é isso. Eu tenho um produto X. Mostra esse produto, fala aquilo que você fala na venda, começa a falar de diferenciais, esquece um pouco o preço, né? Tudo é preço. Calma. Não, vamos mostrar, isso tem uma diferença. Tem aquele público que quer pagar mais, tem aquele que não quer, que não pode naquele momento. Então você vê que a gente pode estar falando que vai ter o profissional e no fim a gente vai chegar numa palavrinha-chave. Orgânico. Se é orgânico, é dentro. É dentro. Agora... Até porque eu acho assim, quando a gente fala, o próprio nome diz, e ele foi corrompido, de rede social. Então, rede social não é painel de anúncio, não é classificados, né? Isso. Então, a ideia realmente são as relações sociais. Sim, total. Então, é um pouco do que a gente começou a falar aqui, nós vamos conversar e vamos colocar à frente. Todo mundo que você conhece, todos os seus amigos, meus amigos, sabem o que eu faço, o que eu trabalho, por que eu trabalho. Nossa, o Adriano sempre como cobrou que a gente faz disso, né? O Adriano que conta pra todo mundo. Porque ele é ativo, nisso, né? Gente, o Adriano não tá aqui, mas ele tá escondidinho ali. Aqui, mas ele tá aqui. Ele tá aqui, mas não tá na cama. Mas, então eu vou usar muito ele, que ele vai... E o desafio do Adriano depois dessa é ativar as redes sociais, né? Porque ele posta uma vez a cada 10 anos não, ele não posta, e bomba, explode quando ele faz. Qual que é o user do Instagram dele?
Eu não sei. Pô, depois vamos colocar aqui, porque agora todo mundo quer assistir. Pra poder todo mundo... Vai lá ver Mas se ele publicou, que ele tá com esse desafio também, né? E vai cobrar dele, né? Assim, Adriana, e aí? Posta alguma coisa. O que você fez no final de semana? Porque ele faz pouca coisa. Mas eu fico incomodada de verdade, puxando o assunto de novo, porque assim, quando a gente fala para um cliente sobre essa importância do fazer, do estar ali, tem duas vertentes para mim muito, muito claras que são problemas ainda. Primeiro, usar cada ferramenta de cada plataforma do jeito que ela precisa e demanda, vou explicar. E o segundo é o social media. Isso que eu falei a respeito da ferramenta ficou muito, muito forte para mim quando você veio e falou, Instagram, Story é uma coisa, Instagram Feed é outra coisa, Instagram Reels é outra coisa. Isso também não tá claro para as pessoas. Não. E tem gente que pega o filme que foi pra TV e coloca como anúncio na rede social. Então, assim, o digital sem dó é para isso. Eu tô colocando, jogando esses assuntos, porque eu acho que muita gente vai começar a entender o que a gente tá falando, porque acontece muito, né? O que é o Reels realmente? Por que é diferente? Então, tratar essas ferramentas de maneira diferente, não enxergar o Instagram como ponto. Instagram, ponto. Eu fiz uma peça, ele vai para tudo quanto é... Né? É isso, eu fiz o vídeo do YouTube ele foi pro Reels, foi pro TikTok e foi pro Story, porque é o mesmo ali, é vídeo e ele consegue usar. Não, são maneiras diferentes de você observar, e interessante é que a gente tá falando de relacionamento. A gente tá falando isso da empresa, me veio na cabeça aqui agora, tá? Que talvez o grande problema desse assunto, de ser essa polêmica... Olha, eu não falaria nem que é mais problema de comunicação ou alguma coisa da empresa. Eu tô falando que é de gestão. Porque eu vejo assim, tem um caso recente agora, né? A gente tá em maio de 2023, né? Vai saber quando a pessoa tá assistindo, hein? Vai saber quando a gente vai ter coragem de voltar, né? Talvez o ano que vem. E eu tava vendo que o CEO da Uber, ele tomou a decisão, né? De fazer uma vivência de motorista, acho que foi em Nova York, se não me engano. E quando ele termina esse dia de serviço, ele precisou criar um usuário meio fake, ele quis enfrentar as barreiras sem ninguém saber, que seria interessante, e ele vai ser isso, ele vai experimentar o produto que ele é presidente. E ele termina e diz, é uma porcaria o serviço. Olha só que naturalidade, até um comentário desse não pega tão mal, porque ele é o gestor lá na frente, né? Então, se a gente pegar... Sim, ficaria uma crítica como gestão. Falar assim, olha, você tá ali, você tem sua função, ou CEO, ou diretor, lógico, você tem onde... Mas vem cá, você não fala do negócio o dia inteiro? É encarar uma tela? Agora, convida ele, essa mesma pessoa, para ir num programa de televisão, que até era o antigo. Nossa... Muda, claro, quero estar, faz o cabelo, etc. Então é isso, a comunicação. Então vamos imaginar que se o gestor lá em cima começa a falar assim, olha, todo mundo da empresa, que seja o departamento que for, tá, vai começar a falar da empresa nas redes sociais. Mas no pessoal isso não pode, lógico, não, é no da empresa. Até porque, por exemplo, muitas vezes quando eu vou fazer alguma mentoria ou algo do gênero, eu faço uma pergunta, quem é a pessoa mais importante da empresa hoje? Se você pergunta para a liderança, ele até infla, né? Não, tá longe só não de tem ser coragem de falar com ele. Mas eu falo assim, olha, quem faz a faxina talvez não é? É a pessoa que limpa, que abre, que deixa cheiroso, que deixa o banheiro agradável, etc. Onde ninguém tá vendo, ela faz. Olha, né? Então, assim, desde lá de baixo ou lá de cima, até para verticalizar, vamos falar, né? Verticalizar, horizontal. E aí eu acho que é uma questão de gestão. Porque imagina o vendedor, a pessoa do RH, ela soltar, poxa, eu vejo isso na empresa, ela opinar. Imagina a informação que essa pessoa de gestão, só de vendo, cada um traria para fora e para dentro. Olha que legal. Então eu começo a pensar que talvez assim é a liderança que está errada e não adianta talvez a gente insistir que deva fazer isso.
Porque, novamente, digital sendo, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Somos gestores. Colocando o dedo na nossa ferida. Isso, somos gestores também. Não é fácil, né? Não é fácil. Eu tô falando, mas assim, sabendo da necessidade, mas também de quanto é difícil. É difícil, você vai enfrentar uma câmera, a gente sempre tá por trás, tá fazendo roteiro, tá olhando fotografia, etc. E quando a gente vai olhar pra gente, tem dificuldade? Sim, é enfrentar, é ali ver, sentir. E eu acredito que aí é gestão. Então, talvez não é um erro da comunicação da gente até falar para ele. Porque seria mais ou menos a gente virar e falar assim, como ele está atendendo o telefone, né? Como que ele faz lá o papel. Tudo bem que a gente até se envolve nisso, né? Acaba querendo abraçar pela motivação. Mas eu acho que é isso, é o gestor começar a olhar a gente quer abraçar, mas até que ponto isso não poderia partir da empresa, né? Tipo, igual você comentou o caso do Uber. Às vezes a gente tem que ir no cliente e a agência, ou contrata alguém, tipo, a agência vai para fazer um cliente oculto para ver como que é o atendimento. Quantas vezes o gestor não pode fazer isso ao longo do mês e analisar todo mundo? Chega isso como tem que vir alguém de fora. Lógico, tem técnicas e tudo mais. Só que o dia a dia pode ser feito ali pela própria empresa, né? Às vezes fica só na cobrança de treinamento que vai chegar. E não, ali caseiramente você consegue entender. É aquela história, né? Assim, se a gente virar cliente agora, me veio aqui na cabeça, você vai lá naquele restaurante legal, tem um chopp gelado, você vai comer bacana, e ele investiu horrores na fachada, na mesa, na cadeira, etc, né? E quando você sai de lá, a pessoa que você mais gosta ou odeia, na situação, em toda imersão, é do garçom. É do garçom. Agora você imagina, se o garçom vai lá e grava, lembra de mim? Vai tomar um chopinho, alguma coisa assim. Olha como quebra a parte do gestor, né? Então, e isso, assim, você pega de restaurante, acontece muito isso. De você ir no lugar porque você gostou do atendimento. O Adriano tem restaurantes que ele sempre vai porque ele adora os caras que... ou você deixa de ir porque você foi mal atendido. Não, e tem uns clássicos até, que ganham nome, ganham fama numa cidade, né? E que, sim, ele começa a estar ali. Imagina se ele tá ali dentro, cara. Não precisa de muito, não. Hoje qualquer um tem um dispositivo, grava, põe online, vai, a gente né? falando de social, né? Da pessoa colocar a cara e tudo mais. Acontece muito dentro da agência. Já aconteceu assim, vem um cliente que ele faz isso. Então, normalmente ele não tem agência, ele grava story, ele faz um Reels e não sei o que. E a gente olha aquilo e fala, nossa, que legal. Vai ser bacana, porque nós vamos sentar com ele já faz, vai juntar as forças. Aí, a partir do momento que entrou um terceiro, ele fala assim, agora a agência tá ali, a agência vai fazer tudo, eu não preciso aparecer mais. E aí, até cai, porque o que a agência consegue fazer, o que a agência faz é diferente da pessoa estar ali na frente, né? E como é importante juntar essas duas coisas. Juntar eu falando do meu negócio e, sim, um serviço profissional que vai trazer uma identidade, que vai mostrar para mais pessoas. Esse é um diferencial da agência que, tipo, a gente sempre fala, trabalha a 4 mãos, né? Então, a gente deixa sempre isso muito claro para os nossos clientes do trabalho a 4 mãos. A gente não quer que você bota a mão na massa no que é pra gente fazer. Mas a gente quer estar em contato, sabendo como as coisas estão no seu negócio, ter feedbacks e, em alguns momentos, sim, ter você, cliente, atuando em algumas coisas onde só você pode fazer. Então, se o digital, como ele é hoje, veio para tirar as agências todas da zona de conforto, mudou o patamar. Nosso trabalho mudou, gente. O que nós éramos em 2011, 12, nós não somos mais. Não. Então, a gente precisou vir se reinventando. Os clientes, os negócios, os empresários, as empresas precisam pensar da mesma maneira. Então, tem coisa que a gente vai sim fazer por completo. Tem coisa que a gente não pode fazer pelo negócio do cliente, né? Então, quando a gente fala em trabalho a 4 mãos, é de também tentar puxar ele para fazer algumas coisas. E eu gosto muito de tratar sobre essa questão, e que aí eu já estou trazendo um outro assunto para a mesa, que é desse feedback, desse tete-a-tete. Eu acho que é um super diferencial nosso, que a gente brinca do respirar o negócio do cliente.
a gente estuda muito o negócio do cliente, a gente mais pede feedback do que a gente recebe. Sim, isso então, isso para nós, como agência, faz muita diferença na montagem de estratégia, no ajuste de rota, né, das próprias estratégias que começaram ali atrás. E é um assunto que é muito legal e que faz muita diferença nos resultados dos nossos trabalhos, né? Esse feedback, esse trabalho a 4 mãos, o cliente está sempre com a gente, né? Então, a gente não faz milagre sozinho, né? Novamente, eu acho que a gente vai acabar na gestão. Porque acho que quando não tem uma devolutiva assim, eu passo também muito por isso, quando você pergunta assim, olha, qual que é o seu lucro, ou qual é a sua despesa, ele já tem receio. Fala assim, olha, deixa eu ver a quantidade de clientes novos e clientes novos, né, e os antigos que estão recomprando alguma coisa, ele também não tem. Então, às vezes você vê que também essa evolução acontece nisso, porque ele realmente está perdido, talvez lá no lado dele, e que poderia automatizar, sei lá, pelas comunicações tão rápidas hoje, né, de dar esse feedback, colocar um programinha ali, um ERP, alguma coisa para controlar e tá antenado. Até dele acompanhar o que a gente está fazendo. Isso, e da gente acompanhar dos dois lados. Você antenar sim. Que acaba deixando e fica naquela... E eu acho que aí, novamente eu volto que eu acho que talvez essa espinha dorsal que tem que ser mais observada, às vezes criticada ou falada, e aqui fica como crítica, é gestão. E muitos ali, às vezes tá faltando uma coisa, até que eu acho que grande parte dos brasileiros também, ou suga demais, que não tenho isso, vou buscar quem saiba, ou vou estudar para aprender e fazer melhor, para dar essa devolutiva, porque todo mundo tem a ganhar, né? Se a gente falar para pensar, sim, no fim, porque se você é aqui do lado de cada comunicação, da estratégia, etc., tem o feedback, nossa, não vendeu, a coisa tá fraca, não, vendeu só para os antigos, não vendeu para novos. Olha só como muda. Pô, peraí, então vamos tentar ramificar, abrir e fazer, né? Até porque aumentou muito hoje, e acho que essa foi uma diferença do off pro on, com certeza, que são as métricas. Então, Nossa, tem isso sim. hoje. Hoje, quando você faz uma campanha, eu consigo ver números 1000. Quem atingiu, como atingiu, o que foi, o que voltou. Mas a informação pessoal, que é o que a gente fala, não deixa de fazer importância tanto quanto, ou às vezes até mais, do que os números que a plataforma traz, né? Porque às vezes a gente traz a plataforma lá, a plataforma traz para nós. Teve 50 leads hoje. Aí você, a gente... Como estratégia, tá bombando. Nossa, que bacana, trouxe tal. Se o cliente não consegue filtrar para nós, esses 50 leads, esse foi bacana, esse não foi legal por isso, por aquilo, a estratégia deixa de poder crescer, de poder evoluir e continua... Desses 50, ninguém comprou, não foi um sucesso essa campanha, talvez. Dependendo do que teve de aí retorno, começa né? o famoso esticar a corda pro lado mais frágil e arrebentar, né? Não, mas eu te entreguei o lead como comunicação, esse é seu time comercial. Novamente, precisamos da sinergia com o time comercial. Sim. Né? Então eu vejo que assim, de novo acontece, a gente voltou ali na gestão. Na gestão. Curso de administração de empresas. A gente discute a diferença ali que não pode andar separado, mas que muitas vezes anda, que é o marketing e o comercial. A gente volta em Kotler. Fez fusão. Então, assim, se você separar a publicidade da venda, aí não tem como a campanha evoluir tudo que ela pode evoluir. Porque as duas coisas precisam se conversar, né? Vamos lá, será que agora publicitário tem que ser obrigatoriamente pós-graduado em vendas? Será que faz sentido? Vamos tentar lembrar, assim, daqui da cidade, o Cezinha, né? O Cezinha que foi o publicitário que fugiu da UNAERP, né? E virou o publicitário que virou sorveteiro, e abriu a sorveteria, olha que interessante. Mas eu acho assim, sim, essa fusão faz sentido, porque até hoje temos cases já acontecendo, onde aquele modelo de negócio de FII, mensalidade, esquece, vira. Nossa, eu ia falar isso agora. Comunicação, marketing, está sendo cobrado hoje não mais pela comunicação em si, e sim por venda. Então, peraí. Vamos discutir essa espinha dorsal aí, né? Bom, se eu tô aqui na comunicação, eu tô responsável agora por venda, não mais audiências, né? Então, como que essa remuneração funciona?
E deu certo. Nossa, eu quero que clientes deem essa opinião pra gente, porque a gente tem visto umas pessoas assustadas quando a gente fala que a gente quer ganhar por resultado. Isso, e tá acontecendo e fica bom para ambos os lados. Exato, mas tem gente assustada ainda, a gente sabe disso, a gente teve recente porque casos assim. Sempre acontece do cliente olhar quanto que a agência vai ganhar. Não é? Isso, quanto que eu vou gastar, não é né? Quanto, já começa errado. Não é quanto que o meu negócio vai crescer. Então é isso, exatamente. O meu negócio cresceu tanto, mas olha quanto que a agência tá ganhando. Mas o envolvimento, né? Porque aí vira não, nós já somos, tá? Eu falo isso com muito orgulho e propriedade. Sempre fomos um time para os nossos clientes, mas quando a gente fala em remuneração por resultado, a gente tá falando de ser um time real, assim, é uma coisa que a gente tá provando ali. Estou junto com você. Estou junto com você nessa, e eu vejo incômodo nisso. Exato, e eu vejo que tá dando certo. Lógico que você tem que pensar diversas variáveis, não são todos os negócios dar certo, por margem, até vai lá de novo. Sim. Até pelo tipo de trabalho, tem cliente isso, que não mas é isso está ganhando muito corpo, e não só, já tem, não é um caso que eu vivenciei, não deu certo a negociação, é nosso cliente, mas em e-commerce até, entendeu? Agora, a gente já tem 2 novos cases sendo trabalhados, que sim, o ganho é em venda, e-commerce direto, sem ninguém pôr a mão, que a gente será remunerado assim. Então, assim, é um desafio tão gostoso que você fala assim, será que vende, não vende? O que nós vamos olhar o produto? Tem para lá. Tá vendo tudo, cara. Então, a cabeça até amplia. E a pessoa que está do lado de lá, ela olha também, assim, e começa a entrar no universo. Então, você vê que a palavra talvez aí seria sinergia. Então, assim, talvez para muitos é uma novidade, né? A SUS fala, não, como assim ele vai participar? Sim, é quase como uma sociedade. Mas peraí, um vendedor não ganha comissão? Ele não é sócio, não é? Então, acho que é uma maneira de se trabalhar, identificar o que vai fazer, aceitar também muitas questões aí na estratégia, porque se você está envolvido pelo resultado e você conhece, entrar naquele atrito que um cliente vai determinar se a peça é boa ou não é, já deu uma ruptura estratégica, né? Então, não. E agora você vai brigar que aquilo realmente é o que você acredita vai vender e acabou. Sim. Até pode partir para um teste AB, mas realmente não é algo que você vai já querer permitir. Aí entra a confiança, né? Tá. O primeiro case que eu participei disso teve até um acerto que seria, você não vai nem aprovar a peça. Tipo, cada um no seu, né? Cada um fazendo... Foi assim, até quando eu proponho, eu falo assim, não, imagina, cara, aceitou. Cara, velocidade de processos e peças naquela época, que isso aconteceu faz 2 anos e pouquinho já nesse primeiro case. Foi sensacional. Erramos, olha só que interessante, também erramos. Mas rapidamente a gente reposicionou e foi lá para venda. Eu acho que hoje, quando a gente fala principalmente de campanha de conversão aí, não tem mais esse tempo de aprovar todas as peças, né? Acho que existe ali a aprovação de algumas peças institucionais, algumas coisas que vão ficar. Mas agora, quando a gente fala de anúncio, se você esperar o tempo de aprovação de um vai para o outro que manda, o timing perdido aí já foi, né? Já foi. Então a coisa acontece tão rápido assim que... aliás, é isso que pelo menos eu ando percebendo que diminuiu horrores, que são essas datas, tipo, dia do cliente, morreu pra caramba, poucos estão fazendo, porque não dava tempo. E quando se fazia tão cuspido e rápido que, tem que ter tem que estar lá. Ou mesmo desejar, sei lá, não é uma peça publicitária, mas um Dia das Mães, que igual tá agora, você vai ver que é uma colocado lá como, eu tenho que ter. Não tem um objetivo claro. Não pode deixar de estar ali, né? Exatamente. É uma data tão importante que você quer pensar antes, você quer desenvolver, talvez até explorar comercialmente a data. Para muitos negócios é extremamente importante essa data, né? Para alguns até mais importante às vezes que o Natal, e aí cada um vai ter. Mas para muitas empresas que isso não influencia, colar, não, tem que estar lá. Só que isso morreu bastante. Mas porque essa estratégia não vem e não vem querer, talvez, novamente, pessoa com pessoa, não a marca. A marca falar, olha só que bonito seria. Eu fiz uma proposta dessa para um cliente semana passada que pediu essa peça. E eu falei assim, não seria legal você gravar um vídeo
para todos os funcionários, eu queria desejar para cada um Feliz Dia das Mães, eu tenho, você tem. Olha só como foi a pré-brifada. Não quis. Novamente, esse negócio de se expor e tal. Então eu vejo que assim, tá vendo? Poxa, imagina o impacto disso para todos os stakeholders todos, né, do negócio. E aí não vai. Então acho que ainda a gente tem muitas quebras, né? E olha que a palavrinha que você perguntou foi longe, hein? Só da parte Nossa, mas não, de verdade. Social. Eu acho que a gente precisa, isso já era uma ideia nossa, trazer outras agências para cá, sentar para debater esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de assunto. Porque é ampliar horizontes, ouvir outras agências e outras pessoas que têm também esse problema na precificação, no envolvimento do cliente. E ouvir o lado do cliente também. Então, o Digital Sem Dó, mais uma vez, puxo aqui para a gente explicar por que a gente está aqui, é começar a falar sobre tudo isso que às vezes é pauta no nosso dia a dia e que a gente não consegue jogar aí pro universo. E que são coisas muito legais, muito importantes. Então, a ideia não é só nós aqui. A ideia é trazer gente, profissionais, parceiros, para falar sobre assuntos que são muito legais, né? Muito legais e interessantes. Então é isso, acho que a gente abordou assuntos muito legais, acho que todo mundo percebeu aí que a gente não entrou muito a fundo em nenhum, mas a ideia do Digital Sem Dó é talvez a gente ter temáticas aí, né, de 15 em 15 dias ou por semana, ou seja, nada está resolvido ainda, mas trazer alguns temas. Hoje a gente abordou tudo, a gente falou um pouco sobre várias coisas, mas vamos trazer uma pessoa e vamos falar só sobre a questão precificação? Na outra semana vamos trazer outro e vamos falar a respeito do envolvimento do cliente junto com a gente no negócio. Então, assim, quem puder, quiser, manda mensagem pra gente, vamos participar junto, seja cliente, seja agência, parceiro de negócio, pra gente poder dar voz a esse nosso segmento que é muito legal e tem assunto, né, gente? Vamos combinar, tem muito assunto. E é isso. Obrigada por quem ficou esse tempo ouvindo a gente, achou interessante, aguentou nossa saída da zona de conforto, primeira saída da zona de conforto. E foi muito legal, né? Vocês gostaram? Eu achei muito legal. Eu particularmente adorei. Gostaria de estar aqui, estarei toda semana. Eu acho que dá pra gente se comprometer sim, trazer esses cases. Falar também de tecnologias, erros de campanha, eu acho que da evolução, talvez até quem estiver assistindo, isso que você falou, souber mais do que a gente for colocando, eu acho que agrega valor, traz pra gente até correr atrás, aprender o que seja, tá a cabeça aberta mesmo, né? Profissionais, colegas, setoriais também dentro de certas situações, né? De repente a gente falou muito aqui de vendedor comercial. Pô, vendedor, né? Sim. Então acho que foi bem legal, bacana e vamos seguir em frente que é só o primeiro de muitos. Eu acho que fica o convite aí, a gente fala de empresas, de pessoas que entendam, mas eu acho que vale também para quem está vendo a gente o gostinho ali de começa. Porque eu acho que foi isso um pouco de tudo que a gente fez, né? A gente veio conversando, vamos tentar montar projeto e tudo. Falou, não, vamos começar. Vamos começar, então, algumas ideias. A gente foi colocando aqui um pouco hoje de algumas coisas que podem ser faladas, mas que precisa começar, né? Colocar a cara, falar, fazer. E é isso que a gente pretende trazer. Como o Miguel falou, coisas técnicas, mudanças que tem demais. Se a gente vai trabalhar com o digital aí, quem trabalha com isso sabe. Cada dia é uma mudança drástica e tudo que pode acontecer, né? Então é isso que a gente quer trazer um pouquinho também. E aí agora eu vou chamar o Adriano, vamos, gente? Bora. Porque não, Dri, vem cá aparecer. Mas hoje ele não participou aqui sentado, né? Mas vai participar porque a gente precisou. Estará, ficou né? na operação total. Fala aí, O microfone tá modulando. Falo sim, o que vocês querem que eu fale? De digital e sem tá? Digital Sem Dó pra você. Por que desse projeto? Bom, como vocês falaram aí no início, pôr o dedo na ferida, né? Mas eu acho que mais do que isso. É realmente assim, acho que vocês também falaram isso no começo, dificilmente a gente sai da zona de conforto. E eu acho que a ideia desse podcast, desse videocast, na verdade, é exatamente sair nós da zona de conforto, debater, ter mais conhecimento de ferramentas, falar sobre isso e principalmente entender
as dores do cliente. Porque eles mandando para a gente, né, vocês podendo participar com a gente disso, a gente consegue cada vez mais aperfeiçoar, aprimorar, entender o problema e todo mundo sair feliz nessa mudança que está sendo grande, né? Para mim, eu ainda tenho uma dificuldade, eu mesmo, como um dos donos da agência aqui, tenho dificuldade nessa transformação. Eu vim muito do offline, né? E o digital foi uma mudança. Você ainda não aceitou, violenta, né? Inclusive a exposição, né? Acho que a gente encerrou, mas só para você voltar de alguns assuntos que a gente tratou. Inclusive isso da exposição pessoal para falar do negócio. É a maior dificuldade. Sim. Né? Eu ainda vejo... Você vê meu Instagram, né? Vocês conhecem meu Instagram. Seu Instagram bomba, né, Dri? Tem que colocar aqui embaixo o Instagram do Adriano. Pra todo mundo. Talvez vai bombar agora. Mas não tem uma postagem. Eu marco você. Uma postagem. Eu marco você. Né? Mas isso também tem que mudar. E vai mudar. Né? A partir de agora, eu vou pôr isso aí como uma estratégia. Vamos ver o que acontece. Método digital sem dó. Bora. Não, mas é isso. Mas Valeu. Isso. Foi ótimo o papo aí. Foi muito legal. Acho que acrescentou bastante. Aí, gente. Legal, Valeu. arrasamos, gente. Obrigada. Foi muito bom. Até o próximo. Até o próximo.